Pessoal, estamos aqui no Senai e hoje nós vamos entrevistar o professor Thiago Amit. Mas antes eu quero me apresentar. Meu nome é Thiago Dias, eu sou estudante do segundo ano de Tecnologia em Mecatrônica Industrial, aqui no Senai de São Caetano. Professor, obrigado por o senhor ter aceitado, por ter dado essa entrevista. Eu dei uma bisbilhotada no LinkedIn do senhor e vi lá que o currículo do senhor é gigante, é imenso. Então eu queria que o senhor se apresentasse um pouquinho. Vou resumir aqui, obrigado. Meu nome é o professor Thiago Amit. Eu dou aula nos cursos de graduação Tecnologia Mecatrônica, ADS, Engenharia de Controle e Automação que tem no Senai e nas pós-graduação, né? Então, principalmente o público da pós, nós temos 3 pós, a totalmente AD, a presencial e a semipresencial. Uau! Então, assim, temos um know-how de cursos interessantes onde o aluno vai realmente aprender na prática. Mas vamos lá, começa a entrevista. Ou seja, o professor é gabaritado para o assunto que a gente vai conversar. Professor, a gente vê que o mundo hoje já está há muito tempo na indústria 4.0 e além de estar na indústria 4.0, já se fala em alguns lugares do mundo da indústria 5.0. Porém, no Brasil, a gente vê que isso ainda está começando a engatinhar, está começando a caminhar. A dúvida que muita gente me pergunta é a seguinte: o profissional, o aluno que quer fazer parte desse futuro que é a indústria 4.0 aqui no Brasil, ele vindo para o Senai, uma das maiores instituições aqui da nação, o Senai terá know-how para ensiná-lo a ser um profissional gabaritado para a indústria 4.0? Sem dúvida, com certeza. E, inclusive, para te explicar essa resposta, eu preciso contar um pouco do histórico, onde eu participei dessa jornada do Senai na indústria 4.0. E olha aqui atrás, filma com a câmera aqui, ó. Essa planta industrial 4.0 eu tive o prazer de integrar ela junto com o Instituto Senai de Tecnologia. Então vamos lá contar para vocês terem uma ideia do gabarito do Senai. O Senai, quando o pessoal começou a falar em indústria 4.0, o movimento lá fora começou bem lá na Alemanha, né, 2012, 2011. Só que aqui no Brasil o Senai puxou. Você vai falar assim, pô, a gente precisa trazer essa tecnologia aqui para o Brasil e mostrar que nós temos capacidade, know-how. Ou seja, o Senai foi um dos pioneiros. Pioneiros. Então tá vendo aqui, ó, se vocês filmarem aqui, ó, tem todos os parceiros do Senai aqui, tá vendo? Ó, todos os parceiros. Então o Senai, através da ABMAC, né, Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, eles se uniram e em 2017 apresentaram uma primeira versão dessa planta na ExpoMAF. Nessa edição, a gente começou, junto com as empresas, a colocar em prática os conceitos 4.0. Só que em 2018, foi chamado um time de especialistas e professores no Senai que atuavam com as Olimpíadas de Mecatrônica, como eu atuava, né? E eu vim aqui para São Caetano trabalhar com o time. E qual que era a minha missão? Aprender sobre protocolos de indústria 4.0 e como essas integrações eram realizadas sobre realidade aumentada, virtual, MIS, entre outras coisas, e aplicar na planta que vocês estão vendo aqui. Conclusão, eu junto com esse time do IST em 2018, apresentamos esta versão, né? Essa versão está mais moderna, mas uma versão similar a essa aqui, lá na FEMEC 2018. E é bacana que se vocês quiserem depois jogar no YouTube e ver Senai, ExpoMAF, Senai, FEMEC, vocês conseguem ver os vídeos que a gente atuou aqui, tá? Tá tudo no YouTube e depois fazer uma pesquisa. Mas vamos lá contando o histórico. 2018 a gente mostrou naquela feira o know-how e muitas empresas começaram a procurar o Senai principalmente para fazer o quê? Pós-graduação. Por quê? O tecnólogo de mecatrônica e o técnico não estavam adequados para a realidade da indústria 4.0. Ou seja, deixa eu entender, não tinha mão de obra qualificada no mercado a indústria veio e falou, Senai, qualifica a mão de obra para mim. Exatamente, é essa a ideia. E o Senai precisava mostrar para a indústria que ele dominava, ou seja, tinha aquele know-how que você me falou no começo. O que aconteceu? Então, em 2018, a gente provou, vamos supor, junto com os nossos parceiros, é claro, que o Brasil, as empresas brasileiras, tinham capacidade de atender a demanda de 4.0, ou seja, criar projetos de indústria 4.0 para a indústria. Nessa, o IST, que é o Instituto Senai de Tecnologia, que estava aqui em São Caetano ganhando mais força, né? Na época o coordenador era o Felipe Siqueira, que hoje ele é diretor da Vila Mariana, ele que estava liderando isso junto com o pessoal da sede. O que a gente começou a fazer? E o coordenador na época era o Cláudio, que virou diretor da faculdade Senai de Tecnologia, né, do centro universitário, e felizmente o Claudião hoje faleceu. Até uma homenagem para o Cláudio aqui, que graças ao Cláudio, né, vocês vão entender que tem a mão dele nessa história aqui de modificação. Qual que era a ideia? Nós precisamos reformular nossos cursos de tecnólogo, de mecatrônica,
reformular o técnico e melhorar nossa pós-graduação. Então, naquela época, o Senai tinha acabado de lançar uma pós de 4.0. Com esses eventos que tiveram... Ou seja, quando as outras universidades nem pensavam nisso, o Senai já era um pioneiro nisso. Pioneiro. 2017 já tinha uma pós de 4.0. E essa pós, quando o nosso time integrou essa planta em 2018, tinha acabado meu mestrado, o Cláudio me chamou e falou, Amit, vamos trabalhar na pós, vamos pegar todos esses conceitos que você integrou na prática e passar para os alunos. Então a primeira demanda que eu tive na época foi atender um público de pós-graduação. Por quê? Porque a galera estava começando, principalmente as montadoras, estavam começando a trazer esses conceitos, os alunos estão perdidos. Pô, o que é realidade aumentada? O que é M2M, machine to machine? Como que funcionam os protocolos Ethernet industrial? Como que eu subo para a nuvem? Como que funciona a IoT? E eu tinha as respostas, porque eu tinha acabado, estava fresco de integrar a planta. Vamos lá. 2019, o nosso TST começa a crescer e eu, junto com o Cláudio e o time da sede, a gente começa o quê? A revisar os cursos. Então, se você for ver nessa janela de 2018, vamos colocar uma janela maior, até 2022, o que a gente fez? Nós criamos a engenharia de controle e automação, pioneira no Brasil, porque é uma engenharia de forma diferenciada. Como assim, de forma diferenciada? As engenharias convencionais, você primeiro aprende a parte metodológica e a parte prática, vamos supor, da engenharia, vem no final. O que a gente fez? Ou seja, a gente traz o conteúdo prático e teórico quando você precisa utilizar ele. Então, por exemplo, você vê cálculo 1, 2, 3 e 4, uma engenharia convencional. E depois lá no final você vê controle aplicado a isso. Na nossa não. No segundo semestre já vê modelagem, no quinto para o sexto já vê controle aplicado com aquela modelagem que você aprendeu no terceiro, junto com mais tecnologias e matemática. Ou seja, o engenheiro formado no Senai não é aquele engenheiro de escritório, é o engenheiro que coloca a mão na massa. Coloca a mão na massa. É o engenheiro que sabe resolver. E está preparado para vivenciar a indústria 4.0. Essa é a grande sacada que a gente fez. Então, assim, nasceu nessa época, olha que bacana. O nosso ST começou a crescer, começou a atender várias empresas, fazendo projetos personalizados de 4.0, eu participei também. E naquela época era loucura, porque eu trabalhava no ST e trabalhava na educação. Então eu estava fazendo curso de engenharia com o Cláudio e projeto com o Felipe. E foi crescendo, foi crescendo. Aí nessa, claro, eu acabei ficando menos no ST e mais para educação, porque a educação tinha uma demanda grande, a gente precisava reformular cursos. Então eu ajudei a reformular o tecnólogo de mecatrônica, criei engenharia de controle e automação com um time de professores, com a liderança do Cláudio, e criamos o ADS. Só que não é o análise de desenvolvimento de sistemas que é puro TI. É o cara de TI que sabe 4.0, que sabe buscar o dado aqui para montar dashboards em nuvem, local, com páginas web, ou seja, um cara que, com realidade aumentada, um cara que já está antenado no mercado de 4.0. Uau. Então o seu curso, você falou que faz tecnólogo, faz? Faço. O seu curso, se você notar, você vai ter matéria de IoT, você vai ter matéria de comissionamento virtual, que é você, o que seria o comissionamento virtual, que é uma das tecnologias da 4.0. Você aprende modelagem lá no primeiro e segundo semestre com o Camus, se eu não me engano, não é isso? Sim, sim. A gente vai pegar essa modelagem da planta e eu vou linkar a automação nela, ou seja, a gente vai validar o PLC virtualmente com a mecatrônica e depois, quando a gente descarregar na planta, ela vai funcionar exatamente como... Ou seja, é o que a indústria lá fora precisa. Tá precisando. O Senai. Professor, mas assim, a gente já deu um overview aqui de tudo, mas eu acredito que o pessoal que está assistindo a gente queria ver a planta. Opa, o senhor consegue apresentar pra gente? Aqui, ó. Inclusive, pessoal, aqui, ó, vamos lá, aqui, ó, mostrando por aqui. Vou entrando aqui. Vamos lá. Aí eu vou parar em certos pontos aqui. Vamos lá. Vamos parar aqui que acho que é melhor para o nosso cameraman. A planta, gente, ela tem um conceito modular da indústria 4.0. Então essa planta aqui, se você for ver, ela está dividida em módulos. Então tem lá o módulo de usinagem, inspeção de qualidade, montagem, embalagem e entrega. Cada módulo nós temos um PLC ou um PC industrial controlando. Esse PLC e PC industrial, ele fala numa rede Ethernet industrial. E por que a gente escolhe Ethernet e não Field Bus? Porque a internet industrial tem uma maior velocidade e uma das portas dele tem um protocolo OPC, que a gente fala que é o OPC-UA, que comunica direto com os servidores de TI que estão lá no rack, eu vou mostrar para vocês. E esses servidores têm o quê? O MES, que gerencia toda a planta, e o MES passa as informações para o RP para ela poder qualificar, ou seja, para poder transformar dados em inteligência de negócio. Então a gente chama disso de pirâmide de automação, né? Uau. Que é regida pela ISA, ou a gente também tem o modelo RAM 4.0, depois vocês podem pesquisar também. Mas a ideia da planta é isso, você vê o quê? Robô. Aí você vai me perguntar,
Robô é 3.0 ou 4.0? Gente, desculpa, robô é 3.0. Ou seja, essa tecnologia já está ficando... Tá ficando para trás. Só que na 4.0, qual que é a ideia? O robô, ele vai estar o quê? Como ele está integrado em tempo real com a parte de TI e com o que a gente chama do modelo virtual online, que é o Digital Twin, esse robô ele vai ser valorizado. Mas o robô realmente inserido na 4.0 seria o robô colaborativo, aonde você poderia, o quê? Se eu estivesse operando aqui, ele encostasse em mim, ele parava e tem outras habilidades, né? Então, assim, o que eles chamam de cobot, mas a gente chama de robô colaborativo. Ou mesmo, né, filma ali para vocês verem lá, a gente tem o AIV, né? O AIV ali que tem embaixo, o de cima, ele é um robô colaborativo da Universal. E embaixo ali, você tem um AIV. O AIV é um robô autônomo inteligente, um veículo autônomo inteligente, essa seria a tradução correta. Aonde ele não vai seguir faixa como o AGV antigo, que é 3.0. A gente carrega um mapa que a gente grava através daqueles sensores que é um sensor LiDAR, que ele pega aqui como se fosse um escaneamento da área em 2D, e isso faz com que ele consiga desviar de objetos automaticamente criando rotas. Então eu falo assim, você tem que ir do ponto A ao ponto B. Não importa o que estiver na frente, ele vai ter ali, através do sensoramento dele online, vai conseguir criar rota normalmente. Ou seja, eu trabalhei numa multinacional, numa montadora, e fazem 3 anos que eu saí de lá, hoje eu estou numa indústria química, e quando eu saí de lá, essa montadora estava começando a colocar esses veículos autônomos, mas eles dependiam de faixa. Esse não. Não, o AGV, porque era 3.0. O AIV é inteligente, não depende de faixa nenhuma. Ou seja, o Senai realmente está na frente de tudo. Com certeza. E uma novidade para vocês. Você fala assim, pô, professor, mas existe um órgão internacional que validou sim, gente. Em 2021, o Fórum Econômico Mundial, né, através aqui da Nokia, que foi uma parceira nossa de telecom, nós somos a primeira instituição a colocar 5G no Brasil. Quando o pessoal estava lá saindo da pandemia, lembra da pandemia 2020, 2021? 2021, quando está começando a querer sair da pandemia, o Senai já estava instalando 5G e 4G aqui na escola. Então aquelas antenas ali, pode até filmar ali, ó, dá uma olhadinha aqui, vem comigo aqui. Aquelas antenas ali que vocês estão vendo é uma antena do 4G e deixa eu mostrar a antena do 5G, tá ali em cima, ó. Aquela antena branquinha lá em cima, a antena do 5G. Então você fala, professor, se aquela antena do 5G na planta tem que ter se lá vamos assim, tem que ter um emissor e receptor. Então vamos lá aqui, ó, essa caixinha preta aqui, ó. Dá uma filmada aqui, ó. Seria aqui a estação de rádio da planta que envia os sinais para aquela antena que, através da nossa infra, chega lá no servidor. Vamos dar um pulinho lá no servidor agora. Vamos lá comigo. Ou seja, professor, o Senai, eu ouvi dizer, assim, fofoca de bastidor, de aluno, de funcionário, de professor, que na região não tem uma planta que nem essa, nem essas universidades mais top não tem. Não tem, pessoal. Não tem, essa é a maior. Nem privada, nem pública. O que acontece, gente, é que nas nossas redondezas nós temos grandes universidades. Só que eles, infelizmente, estão no modelo antigo. Eles, é claro, explicam uma teoria profundamente, mas carece da prática. E o que a indústria pediu na época para o Senai? Na época quem era nosso presidente era até o Paulo Scaff. Pediram que o Senai reformulasse, criasse uma engenharia de forma colaborativa, assim, onde o engenheiro fosse engenheiro mão na massa e que soubesse de indústria 4.0. E nós entregamos essa demanda. Hoje nós temos essa engenharia que é um sonho, né? Na época era um sonho, que inclusive é validada pelo próprio CREA, entre outras instituições grandes e empresas. Porque, gente, todo curso que a gente cria, tanto tecnologia mecatrônica, quanto de ADS, quanto engenharia, não sai da minha cabeça, não sai da cabeça lá do presidente. Nós somos inspirados. Só que quem valida nossos cursos são as empresas. Vejam bem, as empresas parceiras. Então, se estiver saindo um aluno que a empresa não aprova, nós somos obrigados a reformular nosso curso. Então, o controle de qualidade do Senai, quem faz é a própria indústria. Ou seja, é rigorosíssimo. É claro. Eu, como aluno do Senai, eu posso garantir que isso daqui, ó, não é nada, apesar de ser tudo. Se a gente andar nos laboratórios aqui, todos os laboratórios são de ponta, são materiais de excelência. E se vocês não acreditarem, no Senai tem visita monitorada, né? Monitorada. Pode vir, antes de você fazer sua matrícula, pode vir conferir. Pode andar, ou um professor, ou um reitor, alguém vai te apresentar a planta. O Senai é top. O Senai é número 1 no que faz. É uma instituição que tem quase quantos anos, professor? Isso aqui, ó. Se você for ver bem, assim, o Senai, ó, vou dar um exemplo do meu avô. E meu avô nasceu em 1930.
Ele foi trabalhar com 18 anos, aí então 40 ele já fez Senai. Ou seja, o Senai, olha o Senai como é antigo, né? E a primeira escola do Senai foi a CFP 101, que é o Senai do Brás, né? Ele que é a nossa referência de Senai. Mas voltando para uma parte interessante que você falou, na planta 4.0 aqui, vocês veem os PLCs. Só que como ela está integrado, às vezes é difícil o aluno... É claro, eu consigo monitorar os dados aqui, mas se eu quiser com que cada aluno mexa com o seu próprio PLC, nós temos um laboratório lá em cima, onde os alunos de forma individual ou em grupo conseguem estar atuando nos equipamentos, foi o que você falou, né? Aqui nós temos o exemplo integrado de TA, que é toda essa parte da tecnologia da automação, ou hoje o pessoal chama de OT, tecnologia operacional. E lá, venha comigo aqui, no servidor, nós temos toda a parte de TI. Então aqui dentro, tá, resumidamente, tá, até por causa do tempo do podcast, nós temos toda a parte de estação de radiobase embaixo, que está conectada com as antenas do 5G e 4G. Nós temos toda a parte de TI, desde firewall, switch core, switch gerenciável, um sistema que faz criptografia de dados, e nós temos o sistema da Furukawa e da Cisco. Aí vale falar uma coisa legal. Esse laboratório, gente, voltando naquela história, ele se chama Open Lab da indústria 4.0. Mas por que esse conceito do Open Lab? Isso é importante frisar para você ver como que a gente está antenado com o futuro. Vem aqui na plaquinha para mim, por favor, aqui, ó. Filma a plaquinha aqui, ó. Open Lab da indústria 4.0 aqui, ó, foi inaugurado aí pelo nosso ex-presidente Paulo Scaff em 1 de setembro de 2020. Ou seja, pela minha história, lembra que eu falei? 2019 a gente estava na Expo MAF, 2020 o Paulo Scaff, junto com o nosso diretor regional, Ricardo Terra, eles inauguram o Open Lab da indústria 4.0, onde todos esses parceiros usam o nosso laboratório para prototipar novas tecnologias. Como assim, professor, prototipar novas tecnologias? Eles têm uma coisa que eles querem integrar, que é novidade, quer mostrar para o mercado, eles vêm aqui primeiro, integra na planta, funcionou, eles chamam um cliente, chamam empresa para ver a planta, ver a tecnologia deles aplicada. E nós, docentes, aprendemos essa tecnologia e passamos para vocês, alunos. Uau. E isso gera o quê? Reformulação do curso de vocês, cada dia está melhor. Ou seja, é um ecossistema. Isso, um ciclo contínuo, né? Sim. É um ecossistema e um ciclo contínuo, a gente está sempre se reciclando. Então o Open Lab, a ideia é essa, a gente está sempre colocando o que há de melhor em tecnologia aqui junto com os nossos parceiros. Gente, na 4.0 ninguém faz nada sozinho. Eu sempre preciso do quê? De parceiros com tecnologia de ponta, aonde, através desse vínculo, eu consigo ser um professor cada vez melhor e formar alunos cada vez mais capacitados para as empresas, né? O professor, então assim, isso daqui também é até novidade para mim. Claro. O Senai, hoje, então, ele não está interessado em lucro. Não, porque os valores que ele cobra da matrícula, das mensalidades é irrisório perto dessa estrutura. Sim, como a gente disse antes, existem universidades particulares de grande renome que não tem essa planta. Isso. Ou seja, ele investe não vendo lucro, mas sim devolvendo para a sociedade uma mão de obra qualificada. Sim, até fazendo um contraponto, né, gente? Assim, o Senai, nós não temos lucro, né? A gente, as matrículas que vocês pagam no superior, elas vão para retroalimentar quem? O sistema, comprar equipamentos melhores, ela volta para o Senai em forma de benefícios, entendeu? Então, isso é uma coisa que é deixar que o aluno não entenda, professor, não, o Senai jamais tem lucro, tá? Isso daqui é uma coisa até legal frisar. E isso é bom porque todo esse dinheiro que entra de vocês, os alunos, é certo, para pagar o salário dos professores, vamos dizer, e para retroalimentar todo esse sistema que você está vendo aqui, compra de equipamento, melhoria, dentro da escola, compra de ar-condicionado, ou seja, todo conforto e tecnologia para vocês. Se a gente andar na escola, a gente não vê um papel no chão. O banheiro é limpo, você consegue almoçar, jantar dentro do banheiro, refeitório. Enfim, outra coisa também, além, né, dos cursos pagos, o Senai tem o técnico totalmente gratuito. Isso, o técnico é gratuito, que tem o subsídio. Tem o CAI, que é gratuito. 100% da indústria, exatamente. Né? O CAI técnico 100% gratuito. Em São Paulo, tá? No estado de São Paulo. Sim. E fora alguns cursos de formação iniciada e continuada, que ele vai oferecendo gratuito, né? Aqui a gente tem o Power BI, tem o Excel, claro que vai abrindo turmas, computação em nuvem, que é uma tecnologia da 4.0. Sim. E não só isso, alguns Senais, eu não digo aqui, mas alguns Senais da região do ABC oferecem curso de metrologia de graça, instalações elétricas, enfim, tem até curso de ferramentaria, se a pessoa procura
procurar de graça. Sim. Ou seja, aqui em São Paulo, pelo Senai, a pessoa só não estuda realmente se ela não quiser. Só para vocês entenderem, né? O Senai, ele ampliou o modelo de negócio dele. Como ampliou o modelo de negócio dele? Assim, para atender a demanda da indústria. Porque a grande missão do Senai, gente, é atender a indústria. Então, para isso, o técnico e o CAI era insuficiente. Então, foi criado, né, muito tempo atrás, o ensino superior dentro do Senai para justamente atender essa demanda de profissionais mais qualificados. E aí surgiu quem? Os tecnólogos, vamos dizer geral, tá? E as pós-graduação. E aí, com essa demanda que eu falei de 2018 e 2019, vem surgir a engenharia de controle e automação, que a gente tem hoje aqui. Nós somos a única escola hoje do estado todo de São Paulo que tem o curso de engenharia. Então nós somos o quê? Pioneiros também. Mais uma vez, pioneiros. Então, gente, assim, eu sinto prazer em participar dessa história grande, junto com essas lideranças que eu falei, né? Paulo Scaff, o Terra, o Cláudio, Felipe, o Bruno Araújo, toda essa galera do ST que vem com a gente, né? E estão sempre o quê? Inovando no caminho da tecnologia. Isso tá, vou te dizer uma coisa, está no DNA do Senai, gente. Isso daqui dá orgulho. Não porque eu sou professor, mas dá orgulho de trabalhar aqui, porque eu estou sempre mexendo com tecnologia de ponta. E conseguir passar isso para vocês é um maior prazer que eu tenho. E aqui os professores não ficam só na sala de aula, eles descem, eles colocam a mão na massa. Depois nós vamos dar uma volta aqui desse lado da planta para vocês verem o que também tem. Ou seja, o professor é aquele que pega mesmo e faz. Exatamente. Mostra como fazer. Exato. Vou dizer a verdade, tem teoria? Tem, mas assim, vamos dizer assim que seria 50-50 ou 30% teoria, 70% prático. Então a maior parte depende da matéria, vamos dizer que é 70-30, ou depende de se for uma matéria mais de gestão, 50-50. Mas as matérias práticas, pelo menos 30% é garantido. Né? E para a gente já caminhar para o final aqui, professor, para não tomar muito tempo do senhor também, antigamente a indústria via dentro do Senai garimpar a mão de obra. Hoje ainda acontece isso? Opa, se eu der exemplo, que é as indústrias, né, aqui, os parceiros nossos, que eu fui integrador aqui das tecnologias dele na planta, me ligam, falam, Amit, eu quero aluno indicado por você. Ou seja, ele não quer nem que fala coordenador, não, fala, claro, vai para o coordenador para ele poder divulgar para todo mundo, mas ele fala assim, Amit, eu quero que você indique os melhores alunos. E se você for fazer uma pesquisa rápida no Senai, se não me engano, 98% dos alunos desse Senai em específico estão empregados. Só não está empregado quem não quer. Ou seja, aqui você encontra mão de obra qualificada, ensino de primeira linha, de primeiro mundo, a gente pode dizer, e praticamente emprego garantido. 90% o desafio. Qual instituição, até particular, tem isso? Tem isso, exatamente. A gente fica o desafio, não é verdade? Com certeza. 90% dos alunos trabalhando. E não está quem não quer. E não está quem não quer. E uma coisa interessante para a gente colocar também é o seguinte, essas parcerias que a gente fechou, as duas últimas internacionais, que foi com a Nokia e com a Cisco, nos trouxe todo o know-how também na parte de TI, que foi retroalimentado no nosso ADS. Porque o Mecatrônica já é um curso que vem desde a fundação da escola aqui, né? E o ADS, que foi que a gente reformulou, a gente foi correr atrás dessas tecnologias, né, mais modernas, inclusive da Cisco e da Furukawa, para trazer nesse ecossistema da indústria 4.0. E a gente vai chamar isso daqui de ambiente cyberfísico. Por que cyberfísico? Físico, que é o real, e toda essa parte virtual do digital twin, da modelagem, da nuvem, dos dashboards, seria essa parte do cyber. Então é a união do cyberfísico, do virtual, com de TA com TI. Para a gente poder fechar com chave de ouro aí. Perfeito. Professor, obrigado. Foi um prazer. Brigadão mesmo. Estamos juntos aqui. Espero que tenha ajudado o pessoal que está pensando em caminhar nessa área. Claro. Né? O Senai, eu tenho certeza que está de portas abertas. Com certeza. Se quiserem fazer uma visita aqui guiada, só ligar aqui na secretaria, ou nós, professores, ou o nosso próprio coordenador, que é o Thiago Leite. Ele vai estar com o maior prazer aqui em recebê-los aqui, ver a planta funcionando, ver os alunos tendo realmente a aula. Vocês podem vir até o horário de aula para ver, quero vir à noite e ver. São que os caras estão lá programando, fazendo, montando projeto, né? Legal. Modelando, isso aí, essa é a verdade. Beleza? Professor, obrigado, hein? Que isso. Até mais. Pessoal, obrigado. Tchau, tchau.